Gente, boa noite. Tô entrando aqui para fazer uma live com o Thiago Mello, um super guitarrista, guitarrista do Dr. Sim. Agora, aqui, ó, o Thiaguinho entrou. Vou chamar. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Esperando. Vamos ver. Agora ele vai. Tem que aceitar. Conectando. Ei, Thiaguinho! Oi, Karen, tudo bem? Tudo. Tudo E aí, bem. como você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar aqui falando com você. Contato humano. Você viu? Online, mas humano. Tá bom. Uhum, Tiaguinho, fala uma coisa, vai, vamos começar. Você é do Acre, certo? certo. E aí eu queria saber que você contasse, apesar de eu já saber mais ou menos, que você contasse pra gente como você começou a tocar guitarra, Uhum. você começou no rock, como é que é esse cenário do rock no Acre? Uhum. E a história, quanto tempo você está morando em São Paulo, como você veio para São Paulo? Então, minha história no Acre começa no interior do Acre, numa cidade chamada Feijó, que é onde meus pais até hoje moram, lá. E eu sou acriano do interior do Acre, feijoense que chama, da cidade de Feijó. É. E eu sempre gostei de música, mas o meu sonho, na verdade, era ser piloto de avião. Sou, assim como o Ivan, É, louco por aviação até hoje, né? é verdade. E com 8 anos, mais ou menos, pelo que eu me lembro, com 8 anos de idade, assim, apesar de eu gostar de aviação e tal, e gostar de música também, mas nunca tinha... Meu pai tocava, toca violão, assim, e tal. Na época ele tocava até algumas peças clássicas e tal. Então venho de uma família de músicos lá. Mas nunca tive contato com música através do meu pai. Curiosamente, através do meu vizinho, que tocava rock nacional e tal. E eu nunca soube jogar futebol, essas coisas com meus coleguinhas, eu não era muito enturmado. Então eu me enturmava com esse meu vizinho, que era um pouco mais velho, e tocava, e ele acabou me ensinando a tocar violão. E isso aí foi que, entre aspas, atrapalhou os meus planos de ser piloto, porque quando a música chegou, ela chegou muito forte, assim. Foi uma coisa que realmente mudou minha vida já muito pequeno, né? E algumas coisas começaram a acontecer dentro daquela minha realidade, coisas importantes começaram a acontecer. Eu comecei a tocar na banda da cidade, comecei a fazer um monte de coisa com música que eu não tinha planejado, né? Ah, E para aí você não foi para aviação. Aí. E para ser, enfim, para ser aviador lá, você tinha que, obviamente, ir para fora. Apesar de que com música eu acabei indo para fora também, mas realmente tirou meu. Quando a música entrou, realmente mudou tudo. E, e foi assim, aos 8 anos, tocando violão com meu vizinho, assim, na calçada de casa e tal. Até que eu descobri por acaso, porque eu não fazia a menor ideia, que guitarra tinha uma relação um DNA muito forte com o violão. Eu achava que guitarra era um instrumento completamente diferente. E pelo fato de, nessa cidade, Feijão, onde eu nasci, o acesso a uma guitarra, eu acho que tinha um ou dois guitarristas na cidade só. Aí era difícil. Então, eu não fazia a menor ideia de como é que era, né? E quando eu soube que, olha, soube assim, olha, o que você toca aí, dá para você tocar na guitarra também, o que você sabe e tal. Aí eu enchi o saco dos meus pais para comprar uma guitarra para mim. E aí eles compraram, aí eu já tinha uns 11 anos de idade, aí a coisa Foi. desembestou mesmo, é. Aí eu conheci Joe Satriani, conheci Steve Vai, e aí eu ia para a capital no fim do ano, quando ia bem na escola, e fim do ano ia para a capital, né? Aí lá encontrava alguns amigos e tal, gravava fitinha cassete com o novo do Satriani, o novo não sei de quem, o novo do, sabe, do Gary Moore. E aí nunca mais a coisa foi a mesma. Entendi. E aí, como que se deu o processo da banda Music, do Dr. C, de você vir para São Paulo? Foi assim. Na verdade, eu sempre conto que antes disso, a minha história em São Paulo começou em 2009, quando eu vim a primeira vez tentar do nada mesmo. Eu formei em administração de empresas, aí comecei a trabalhar numa empresa e tal,
E depois de alguns anos, antes de completar os 30 anos, assim, eu disse, cara, eu vou para ver qual é, porque eu tinha um sonho muito grande de conhecer São Paulo. Eu via sempre São Paulo pela TV, eu achava aquilo, nossa, essa cidade incrível, essa cidade imensa, essa loucura, eu quero. E uma vez indo para Curitiba, a gente parou, eu parei aqui em Congonhas, né? E eu fiquei, sei lá, tipo 5 horas em Congonhas, assim. Eu disse, cara, eu tenho que. Aqui é onde tá todos os guitarristas, todos os mestres, todos os caras que eu ouço, que eu adoro. Eu tenho que vir aqui um dia. E em 2009 eu tive essa iniciativa e vim, né? Sem nada, assim. A minha intenção era estudar com Mozart. Mas quando eu cheguei para falar com o Mozart Mello, não tinha vaga, ele estava cheio de aluno. Ele disse, olha, só para o ano que vem e tal. Eu disse, o que, que eu vou fazer, né? E aí acabou pintando de eu tocar numa banda que chama Cerimônia, que foi inclusive a ex-banda do Demian, que é amigo do André, que é amigo do Ivan também, né? O Demian Tiguez. Ele tinha saído dessa banda e tinha a vaga lá, eu acabei tocando. E nisso eu fiquei em São Paulo entre 2009 até 2011, 2012. Passei pela gripe H1N1 aqui, foi uma confusão também. Você estava certa para São Paulo. Foi uma confusão, teve Copa do Mundo e eleição em 2010. Foi um período muito intenso, mas foi muito inspirador para mim, assim, me fez aprender muita coisa. E depois, por uma série de fatores, assim, eu tive que voltar para o Acre, assim, condições financeiras. Eu era casado na época, estava separando, as condições financeiras não estavam boas, eu tive que voltar. E aí eu voltei para o Acre, mas já tinha deixado meu coração aqui já uma vez, né? Que você vem para cá, você fica paulistano, né? Não tem jeito. E aí, só para chegar na história da banda Buzik e tal. E aí eu fiquei lá, fui trabalhar de novo com tecnologia, que era o que eu trabalhava e tal, e tocar esporadicamente com os amigos, em barzinhos, pubs e tal. E quando foi em 2017, uns amigos que sabiam que eu gostava muito do Dr. Sim, para ver como é verdade. Um monte de gente lá me conhecia. E eu sempre fui um cara que, pô, o Dr. Sim tem que vir aqui, porque já tinha muita gente que tinha ido tocar lá. O Cosmos tinha tocado lá, o Angra, o Sepultura, o André Matos tinha tocado lá. Até o Blaze Bayley, ex-Iron Maiden, já tinha tocado lá. Eu disse, cara, tá faltando a maior banda de hard rock do Brasil tocar aqui, né? Era Então eu falava isso para muita gente, inclusive em uma das bandas que eu tive lá no Acre, assim, entre amigos, a gente tocava umas 3, 4 do Doctor, assim. Eu sempre fui quem me conhece de lá sabe que isso é verdade, que eu sempre fui um fã de carteirinha do Doctor. E esse meu amigo que sabia disso, disse assim, cara, você ficou sabendo que o Dr. Sim acabou e que os caras montaram uma banda e estão procurando um guitarrista. E eles abriram na internet aí que vão fazer uma audição para escolher um novo guitarrista. E eu não estava sabendo. E ele, por saber que eu gostava muito do André, do Ivan, de todo mundo, me avisou e disse, cara, por que você não manda o seu material? Você já toca um monte de coisa dos caras, você é fã dos caras. E eu fiquei meio assim, mas honestamente eu fiquei meio esmurecido assim. Aí no outro dia o cara insistiu, disse, e aí, cara, você mandou? Eu disse, puta, não mandei. Ele disse, cara, manda. Aí eu disse, cara, tudo bem. Eu fui e procurei um vídeo da época do cerimônia, por isso que eu falei de cerimônia, daquela que a gente, naquela época, tinha gravado um DVD aqui no Via Funchal. Então essa banda, o Cerimônia, ela me deu um portfólio, assim, foi uma experiência muito, muito bacana. A gente viajou bastante e tal. E era um material bem apresentável que eu tinha, pô, uma participação num DVD da gravadora, assim. Eu disse, cara, eu vou mandar esse material. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, cara, material de música cristã. Tipo, pensei assim, não vai rolar. Mas mandei o material. Aí, para minha surpresa, eu mandei no fim de semana, na segunda-feira chegou o e-mail. Aí eu gelei assim, olha, você foi um dos selecionados para fazer o teste com a gente. As músicas são são 2 músicas, Canção para Julie e Ação e Reação. Tá aqui o link das músicas para você tirar e será na segunda-feira. E o teste é no sábado. Aí eu fiquei assim, eu digo, e agora?
Porque, como todo mundo sabe, a distância do Acre para cá, cara, é uma viagem internacional, né? E aí, para você comprar passagem na segunda-feira para um sábado, tipo assim, dava uma ida e volta, tipo, dava quase 4 mil, assim. Aí eu fiquei É, pensando, disse, cara, vai ser o ó, sonho da minha vida, mesmo independente de qualquer resultado, porque o tempo que eu passei em São Paulo, eu não consegui conhecer o André nem o Ivan. Conheci várias pessoas assim, mas não conheci até o Edu, né? Eu morava perto do EMT, ele dava aula lá, eu cheguei a conhecê-lo, mas o André e o Ivan nunca conheci. Eu disse, cara, vai ser demais fazer uma audição com os caras, mas por outro lado, tipo assim, é um luxo que eu não tô assim preparado. Aí eu é, pensei dos caras, mas se eu não for, não, eu nunca vou me perdoar de não ter ido, né? E aí eu fui, fiz uma lambança lá na minha conta e tal, fiz uma mágica, comprei a passagem. E no sábado eu estava aqui. E na vinda já foi uma confusão. Mas sabe aquela confusão quando tudo combina para dar certo? Na sei. vinda, eu perdi o meu único documento, a CNH, que eu só andava com ela, perdi no avião em Brasília. E Eu aí? disse, cara, eu vou chegar em São Paulo sem documento, já, já. Mas Não, enfim. vai embarcar de volta, né? Então, exatamente. Eu fiquei pensando, caramba, meu, que coisa. Aí cheguei, fiz um boletim de ocorrência e, bom, vou ficar com isso aqui. Aí fiz o teste, chegou o dia do teste, eu fiz. Na hora do teste, assim, eu não tava. Curiosamente, eu não tava tão nervoso. Eu, tipo assim, preparei o espírito dos caras. Eu vou lá para conhecer os caras, vou tirar uma foto, vou fazer um som com os caras. E foi assim, até o Ivan quase me matar do coração, né? Porque o Ivan é aquele jeito dele, assim, aquela energia, aquela. Tudo com ele é muita emoção, né? E aí a gente começou a tocar, tinha lá as câmeras, as coisas, todos os regulamentos lá, a gente começou a tocar numa boa, tava me divertindo, na hora do solo, comecei a fazer assim, o Ivan, para. Cara, eu fiquei muito gelado, porque assim, ninguém esperava. Alguma coisa. E eu sabia, eu digo, cara, não, não é não, peraí, não pode, tá tão ruim assim. E o Ivan daquele jeito, cara, foi muito bom, arrepiou tudo, vamos fazer de novo, aquele jeito dele, né? Então, rolou essa química assim, mas ficou aí, né? Ele disse, olha, foi muito legal, a gente vai entrar em contato com você e a gente vai continuar os testes, enfim, mas a gente entra em contato com você. Então foi uma química assim muito especial. E aí E eu você vou, chegou lá ou você ficou direto em São Paulo e não, eu voltei. voltou pro Eu, ar? eu já tinha comprado passagem de ida e volta, né? Eu disse, cara, ainda deu um estalo assim, eu de caramba. Mas enfim, como o Ivan e tem sempre aquele jeito muito cordial, eu digo, cara, mas só que o Ivan, ele é muito, você conhece, ele é muito verdadeiro na forma como ele fala. Eu disse, cara, rolou uma química e rolou um namoro aí. Mas eu fui para casa e eu voltei pro Acre e fiquei esperando. Cara, quando o telefone tocou, que eu vi que era de São Paulo, nossa, eu gelei de novo. E era o André e o Ivan. E a gente falou por vídeo. E aí eles bateram um puta papo assim comigo para falar de outras coisas, enfim, além da música. E se eu toparia mesmo. Uma entrevista mais a fundo assim. E aí eles disseram, e aí você topa vir para São Paulo? Porque eles não sabiam, eles tinham visto o vídeo, eu em São Paulo. Ah, Eles não sabiam que eu estava morando lá. Acre. Nossa. Então, foi uma confusão para eles também. Eles, cara, a gente viu você tocando aqui em São Paulo. E Aí aí, achou. você vem? Aí eu disse, cara, fala o dia que eu vou. E assim foi. Disse, olha, a gente tem o primeiro show tal dia no Manifesto. Eu Vendi o lembro. meu. O que aconteceu? Aí, olha só, um detalhe que eu esqueci, falei da CNH que eu perdi. Na volta, sei lá quantos dias depois, 5 dias depois, quando eu estava voltando, eu passei no Achados e Perdidos do aeroporto de Brasília e achei minha CNH, estava lá. Tá vendo? Tava tudo certo para dar certo. E quando eles me falaram e confirmaram que se eu realmente iria para São Paulo,
Eu anunciei meu carro de manhã, vendi à tarde. Juro por Deus. Assim, Tipo assim, pouco. eu resolvi tudo que tinha para resolver para vir morar em São Paulo em questão de 3 dias, assim. Que E legal. aí eu disse, gente, estou com a passagem comprada, já estava assim. Cara, e os meus amigos, as pessoas que conheciam, que quando souberam, né, que eles anunciaram que eu tinha entrado, cara, foi uma coisa assim inexplicável. Ainda é inexplicável quando eu lembro assim, cara, vocês estão ligados que eu tô indo para tocar com os caras, para entrar na banda dos caras e tal. Era Dr. Sim, era a banda Chique, é. Só que, assim, era o André e o Ivan, né? Assim, com todo o respeito ao todo o legado com o Edu. Mas, cara, os caras, desde a época do Tafo que eu acompanho, né? É, Era, e assim, não era o Dr. Sim, não vim com essa intenção, mas era a voz, o baixo e a batera do Dr. Sim, né? Então, para quem era sempre foi um fã de carteirinha, aquilo era uma emoção muito grande, né? Além do que o trabalho especial. Além do que o trabalho do Buzik, a gente sempre fala que é um trabalho muito especial e que talvez não tenha tido tempo suficiente para ser compreendido, né? Ou divulgado, enfim. Era um trabalho muito bonito. Muito legal. É que eu acho que veio do Dr. Sim, que era tudo em inglês, aí tinha que ter talvez realmente um tempo maior. Mas eu fiquei muito feliz que o Dr. Sim voltou. Ah, Muito nossa, a parte do Dr. Sim olha, foi coisa para cardíaco para mim. É verdade, não é papo. Porque essa foi uma coisa que você imagina e mudou toda a minha vida, né? Mexeu com os sentimentos. Eu já tinha, você imagina assim, eu já tinha vindo para São Paulo, tentado com a música. Sou muito grata a tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, mas em algum momento eu tive que recuar, voltar para o Acre e tal. E de repente, todo aquele sonho de tocar rock and roll e dos meus maiores, de verdade, eu sempre falo isso, e quem me conhece, os meus maiores, os ídolos maiores nacionais, assim, sempre foram eles. Esse cara, eu vou tocar, não é possível. E voltar para São Paulo, uma cidade que eu adoro, para tocar com, eu digo, cara, o que eu posso conseguir mais? E aí comecei com o Buzik. Sem em momento algum a gente tocou em possibilidades disso. Eu não imaginava, não cogitava, apesar de um grande fã sempre sonhar com essas coisas, era uma coisa que eu não parava para sonhar, porque para mim não era impossível de acontecer, né? Primeiro, por estar num projeto no início, né, engajado naquilo. Segundo, eu achava assim, não vai acontecer. E é, aí, no fim daquela temporada, daquele ano ali de 2017, no começo de 2018, o André e o Ivan vieram falar comigo. Quando eles falaram, foi de novo, cara, aquele frio assim na barriga. Gente, vocês têm certeza do que vocês estão falando? Olha, minha família tem histórico cardíaco. E eles falam, aí depois que eles não, é sério, eu disse, e vocês acham que eu tenho o perfil? Eu disse, é claro, aquele jeito do Ivan, do André, é lógico, a gente já tocou com você, a gente está tocando com você. Você fala isso pelo frio na barriga, porque você ainda está naquela condição de fã, né? e aí, de repente. Mas o E foi. André e Ivan, eles têm na história deles sempre grandes guitarristas. Tiveram o Daí, tiveram o Tafo, o Edu, É verdade. O, que é um genial. Você é genial, Thiago. Você toca ah, muito. eu fico honrado, de verdade, porque vocês todos são de uma musicalidade, vocês todos, e eu não estou rasgando seda, sabe, de um bom gosto, de uma musicalidade que, assim, a cada música, a cada solo, a cada coisa que a gente fazia que tinha uma aprovação e que o Ivan e o André mostravam para o André aquela coisa e existia uma aprovação, para mim era cada pequeno detalhe para mim era uma conquista que eles sempre falavam, mas pra gente é muito legal, eles falam nas entrevistas que voltar com o Dr. Sim é maravilhoso. Só, olha, eu sei que deve ser muito bom para vocês, mas vocês não têm ideia de como é que é para mim. Ai, que bom, Tiaguinho. E me fala uma coisa, você sabe como é que tá lá no Acre esse negócio da quarentena, né? Já que a gente falou do Acre também. Então, pois é. Perguntou também da cena e tal. É, É,
Eu creio que está tudo parado pelas informações que eu tenho assim com a minha família e tal. Meu pai ele trabalha na saúde também, na radiologia e tal, ainda lá no interior, né? Apesar de que assim, a minha família mora no interior até hoje, mas eu saí do interior com 17 anos para morar na capital, que foi onde eu fiz minha vida, meus amigos, minha vivência musical. A maioria dos meus amigos estão lá. E parece que a coisa está muito feia, porque eu estava falando até para o Zeca, que tocava na banda Buzik, ele estava perguntando a mesma coisa. Eu disse, olha, lá tem as UPAs, mas pronto-socorro mesmo, a capital tem um pronto-socorro. Então, teve um amigo meu, músico, de 33 anos, só que ele tem problema de diabetes e tal, ele pegou o Covid e não tinha, simplesmente não tinha. Você imagina, um pronto-socorro. Ou Tá, para tá, a cidade tá as inteira. UPAs lá, todo mundo ferrado lá, e ele precisava de respirador e de tudo, e ele ficou 5 dias esperando, ele quase partiu dessa para melhor. Então, pelo que eu sei, está muito complicado por conta disso, né? Da falta de infraestrutura lá, de ter apenas um. E em Feijó eu estou bastante preocupado, para ser sincero, porque lá é um hospital geral só, né? Um hospital simples e tal, que a cidade é pequena, e o meu pai trabalha no meio mesmo disso, né? Então eu tenho muito medo, assim, mas por enquanto tá todo mundo bem, ninguém da minha família pegou, graças a Deus, tá tudo bem até agora. Que bom, Tiago. E me fala outra coisa, agora vamos falar dos projetos novos. Aí agora veio o Back Home Again, que foi um CD premiado, que você também foi premiado como guitarrista, eu sei. E como é que tá essas expectativas para os shows, que o Ivan me contou que os shows foram adiados e não cancelados, graças a Deus. Uhum. Paula, como é que estão as coisas agora aí nessa... Repetir sempre o que está todo mundo repetindo. Foi uma loucura, pegou a gente esse ano finalmente, porque a gente trabalhou muito nos bastidores no ano passado, né? Trabalhando no disco e tal. E esse ano a gente virou o ano realmente já com várias datas, né? Com o Armor Down, com aquela turnê e tal, tinha datas na Argentina também, e tudo isso pelo menos as datas que eu sei do Armor Down, elas foram apenas adiadas, né? Quanto a outras datas, eu ainda não tenho ainda certeza de como vai ficar, né? Porque não pensaram ainda em outras datas. Sobre o disco, sobre o disco, a gente está esperando que ele finalmente saia, né, na Europa, mas, de novo, sem parâmetros, sem previsão, né? Tava para ser lançado e aí veio a pandemia. Exatamente. E logo na Itália, a gravadora, né? Onde foi muito atingido, né? Mas a gente, voltando um pouquinho sobre o disco, da premiação e tudo, a gente ficou, assim, surpreso. Foi um presente, assim, por tudo que a gente trabalhou no disco, né, junto. Foi uma coisa, fazer o disco foi uma coisa muito especial, que a gente fez basicamente ele 90% ali dentro do quarto do Ivan. E eu, como um bom fã, eu sempre pergunto um monte de coisas de histórias antigas. E o Ivan é ótimo em contar histórias, né? E aí ele me contou que naquele mesmo lugar eles fizeram praticamente vários discos, inclusive o Bravo quase todo foi gravado lá, composto lá. E foi dessa forma também, né? E a gente trabalhou bastante. E quando veio essa premiação, realmente eu não sei nem o que eu posso dizer por entrar já num disco, podendo compor junto, né, ajudar nas ideias, assim, porque uma banda de tanto tempo, isso você imagina, por exemplo, o batera do Dream Theater, quando entrou, no primeiro disco já estava tudo pronto, né, e o cara é um monstro, né, então eu me senti muito privilegiado, me senti muito, muito agraciado nesse sentido, pela oportunidade de aprender, de trabalhar junto, de poder contribuir o tanto que eu contribuí e de fazer o disco e esse disco ganhar todos os prêmios que teve, onde o Andrea finalmente, né, foi reconhecido como o grande talento que ele é, né, de ser o melhor vocalista, melhor baixista, que isso, todo ano eu ficava lá de longe, de cara, pelo amor de Deus, tipo assim, tem que ter o ano do André, né?
tantos bons músicos que tem, mas o André, como diz o Zeca, né? O Zeca diz assim, o André me incomoda. E foi uma coisa que eu realmente eu não esperava. Eu não esperava, não sei quanto a eles, mas para mim é difícil até falar, né? Entrar já de cara na minha banda preferida, fazer um disco e já conseguir esse resultado, assim. Oi, Ruiva, que a Ruiva tá lá, entrou. Legal, e você tá dando aula, Thiago? No momento não, no momento não. Eu estava dando algumas aulas particulares assim na casa, mas aí em casa, e aí começou a pandemia e eu resolvi parar. Então eu resolvi dar uma repensada, de repente voltar com algum curso online, trabalhar mais nesse sentido. Mas vou continuar assim, com aulas, tô vendo essa questão de programar aulas por Skype também, mas por enquanto não. É, eu vou fazer aula com você, você sabe, né? Sei. Eu vou comprar outro violão. Outro violão. Apesar de que esse aqui, por exemplo, com esse aqui, com esse violão, eu consegui tocar o quê? Clássicos da Phoebe Buffet do Friends. É mesmo? Mas você me falou que a piada da vez era sempre o violão aí, porque o violão era tão ruim, que doía tantos dedos, que seu pai toda vez ficava tirando sarro. Aí falava assim, gente, não é possível, Karen. Eu falei assim, nossa, parece aquele violão de plástico que compra para criança, o som. Mas dá para brincar. Mas eu vou comprar um violão melhor, elétrico, e eu vou fazer aula com você. Eu até sei. É, Ó, certo. Olha, eu, eu, eu acho que sim, a tecnologia ela veio para ficar. Aulas online são extremamente válidas, mas eu ainda acho que, mesmo que a pessoa faça aulas online, alguma aula regular, presencial. presencial ainda é essencial, mesmo que seja em menor quantidade. Então, por isso que eu resolvi dar uma parada, principalmente para quem está iniciando. Eu estava dando aula para a filha do Marcelo Souls, né, a Nicole. E ela tem super jeito, assim, família musical, né? Só que, assim, a principal coisa quando a pessoa está começando não é entender a matemática da coisa, é saber como pegar, como apertar, em que postura. E isso é muito difícil de você fazer online. Porque você tem, olha, você tem que. Não, aí você tem que olhar por onde a pessoa está pegando. Não, você tem que pegar mais assim, você tem que arquear o dedo assim. Então isso fica muito difícil. É verdade. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, como eu sempre fui muito fã de Van Halen, eu fui fazer aula, o Ivan me deu uma guitarra, eu fui o professor. E aí eu cheguei lá e ele começou a me dar aqueles exercícios. Uhum. Porque era. E eu lá cheguei com uma música e falei assim: não, é que eu vim aqui porque eu quero que você me ensine a tocar essa música. E era Van Halen. Então, você um dia toca essa música. Karen, cortou um pouquinho o seu áudio. É, às vezes corta, né? Não, Uhum. então, aí ele falou para mim: se você não fizer os exercícios que eu tô te dando, Uhum. chato, você Uhum. não vai essa música que você quer tocar aí nunca. Olha, eu não sei, eu acho que isso é muito polêmico, sabe? Porque quando eu acho que a música, antes de qualquer. Claro, é disciplina, é matemática também, é tudo isso, exige muita disciplina, dedicação. Mas eu acho que antes de tudo isso, ela é prazer, ela é espírito. Então, Quer tocar, a gente vai lá, começa a aprender, a gente quer tocar alguma coisa, entendeu? e eu acho Não é? que isso fez grande diferença para mim, porque quando o meu vizinho lá que tocava aquelas coisas, quando ele começou, ele já começou, me ensinou uns dois, três acordes ali de uma música. Então você que está começando, que você começa a tirar um pouquinho de uma, começa a sair um pouquinho de uma música, você fica animado. É, Então, exatamente. de você ficar fazendo um negócio, dom, cara. Eu fazia, aí eu comprava aquelas revistinhas, tinha umas revistinhas que com cifra na Sim, época, eu eu lembro. comprava essas revistinhas e ficava. Por isso que eu sei os acordes, que eu comprava as revistinhas
e ficava sozinha fazendo em casa. Porque aí eu tocava, aí que é legal. Mas aí, a gente falando das nossas aulas, aí eu até te mandei um videozinho. Aí depois você já postou um vídeo tocando logo um monte de outras coisas. Eu digo, ah, você tá escondendo ouro. Fib Buffet, Fib Buffet. Difícil, Buffet, né? Então, Ai, Thiago, mas tem outra coisa, só para finalizar esse assunto, tem uma outra coisa que eu acho fundamental também. Que, na minha opinião, faz muita gente desistir. Você tem um instrumento, claro, não dá para você sair e comprar o instrumento mais caro do mundo para começar, mas quando você pega, igual você pegou um violão que arrebenta os dedos da pessoa, que dá teta, que nem a Bruna tá falando, de tanto. Aí, cara, fica difícil. nossa, ficou ruim. Aí eu pensei assim, será que se eu trocar as cordas, melhora? Aí você, ai, olha, quando o violão é ruim, é muito Quando é muito ruim. chato, só lindo. E me fala, e aí passou agora o clipe novo do Doctor, Best Uhum, Friend. foi. Essa música, basicamente, foi o Ivan que escreveu. E a gente já de cara amou, né? Por tudo, pelo tema, pela sonoridade meio Zeppelin, assim, que a música tem. Muito legal. E a gente estava ansioso para lançar essa música, que já estava, o clipe já estava gravado já desde o ano passado. Mas aí um monte de coisa entrou no meio e a gente também tem que combinar com a gravadora, né? Quando que lança, quando que não lança e tal. E a gente já estava assim desesperado para poder lançar o clipe e agora finalmente saiu e tá todo mundo adorando, porque mas, quem não gosta de cachorro, né? Eu mostrei para minhas sobrinhas lá a música dos doguinhos e tal. E eu achei muito inspirada, assim, acho que o disco inteiro, assim, eu sou suspeito para falar, acho que o Ivan e o André, eles tocaram e cantaram como nunca. O Você, Ivan tem sempre letras muito inspiradas, desde de Soul Survivor, como Best Friends, a letra é linda. E nasceu naquele quarto ali também, apesar de que o Ivan já trouxe ela quase a ideia pronta assim. A gente terminou ali junto. E é uma das músicas que a gente realmente mais gosta. E o clipe ficou maravilhoso com o Drico, né? Que eu tive o prazer de conhecer. Eu tenho conhecido tanta gente através de vocês, né? Inclusive a gente teve 2 vezes juntos no show do André Bozic, que foram 2 experiências que é indescritível de ver também. pois é, Porque tomara que acabe, que essa pandemia passe logo aí, né? Porque meu pai já tem idade para ele poder tocar de novo, porque ele sente falta. Então, e eu sei que hoje já sou suspeito, e você talvez seja suspeito para falar, mas quem vê sabe o quanto é especial ver um show deles, porque é muito gostoso de ver, né? Então eu tenho conhecido muita gente. O Drico foi uma dessas pessoas que eu tive o prazer de conhecer através do André e do Ivan, que são amigos de infância de vocês, né? E foi muito especial, assim, gravar o clipe, foi demais, assim, a gente está bem feliz. Ficou muito legal, Tiaguinho. Olha, boa sorte. Espero que todo mundo esteja bem lá, a sua família, que continue bem, você também. E Amém. eu acho que agora as coisas vão começar a reabrir e logo mais já estarão nos palcos de novo. E eu vou. Eu acho que mais longe já teve. É claro que a gente tem que ter o pé no chão, tem que ser realista, mas a gente também tem que ser otimista, é o que nos resta, né? Talvez o ano a gente não finalize como a gente gostaria, mas a gente está conversando sobre um acústico, né? Você perguntou de projetos futuros, e eu acho Eu, que isso tem tudo para acontecer, tem que sair. Isso, eu acho que o Doctor está eu devendo sempre isso para os fãs, acústico, não é sempre. verdade? Então, acho que esse ano, por mais que a gente mude os planos, eu acho que é uma boa hora para a gente pensar nesse acústico agora, que a gente já está conversando sobre isso. Também acho. Lindo. Tá bom, Thiago. Karen, Vamos obrigado. Foi ver. ótimo estar aqui nesse papo de varanda. Logo mais a gente se vê e eu vou dar uma olhada no violão. E aí, assim que eu tiver com o violão mais, Uhum. a gente começa a falar, tá bom? Tá certo, vai ser um prazer. Tchau, beijo. Tchau.